Olá, querido telespectador. Desculpa, é que toda vez que eu falo olá agora eu lembro do Zedinho, eu não consigo evitar. Olá, eu sou a Midju e você, forma de vida, é muito bem-vindo a esse canal. No último vídeo, nós mergulhamos no poço em busca de algumas respostas para as intermináveis perguntas que rodeiam uma das personagens mais icônicas do terror, a Sadako. E lá fizemos uma recapitulação dos 2 primeiros filmes originais japoneses, seguindo a ordem de lançamento. Agora, nossa jornada continua com os 2 últimos filmes que fecham a quadrilogia. Agora, nossa jornada continua com os 2 últimos filmes que fecham a quadrilogia principal. Ignorando completamente a existência de Ring Espiral, esse The Ring 2, que lançou no ano seguinte, dá continuidade aos acontecimentos do primeiro filme, dessa vez seguindo não só a ordem cronológica dos acontecimentos, mas também as regras estabelecidas naquele universo. Logo no início, temos o avô fazendo o reconhecimento do corpo da Sadako. Mas ele se recusa a ver e mesmo assim afirma o reconhecimento. Só que na verdade essa cena foi para nos informar que ela não morreu no momento em que foi jogada no poço. Na verdade, a autópsia apontou que a morte é bem recente, ou seja, ela viveu por 30 anos lá dentro. Impossível, certo? Mas é aqui que a gente começa a desconfiar que na... Em seguida, descobrimos que o colega jornalista da Reiko, o Okazaki, pretende publicar a matéria em que ela estava trabalhando, sobre a fita amaldiçoada, e nisso a menina Mai volta à história. Então Mai e Okazaki vão até o AP da Reiko, enquanto o detetive Omuta, que estava com o avô da Sadako lá no começo do filme, também está atrás da Reiko, e vai até a casa do pai dela, e assim como em Ring Espiral, aqui o pai dela também foi de arrasta pra cima. Depois de nada levar a lugar nenhum, o detetive apurrinha a Mai, enquanto no laboratório alguns especialistas tentam reconstruir o rosto da Sadako com massinha de modelar. E Mai começa a ter alucinações vendo gente morta com a mesma frequência do menino do Sexto Sentido. Todo tempo. Okazaki aparece entrevistando outra estudante para concluir a matéria da Reiko, e isso pode parecer gratuito agora, mas essa menina vai ser importante no futuro. Okazaki e Mai decidem ir até o sanatório atrás da menina que sobreviveu ao ataque lá no primeiro filme, e a gente já percebe que o doutor responsável pelo departamento está investigando supostos fenômenos paranormais em torno dela e fica se perguntando não se, mas quando vai dar merda. A menina, por motivos óbvios, ficou com trauma de TV e por conta disso quase não sai do quarto, mas é claro que como nossa nova protagonista tá ali, nesse dia ela vai sair e ao passar pela TV, descobrimos que de alguma forma a menina se tornou um roteador pra maldição, porque é só ela chegar perto da TV que o filme gravado na fita começa a passar na tela causando um surto coletivo. E eu preciso dizer que, em partes, a Mai como Sadako Mai do Ring Espiral conseguia ser mais carismática porque ela era safada, mas tinha atitude. Vou comprar homens! Vou trancá-los num quartinho, fazer horrores com eles! Eles vão me pagar tudo o que fizeram comigo! Mas não, ela tá aqui pra bancar o estereótipo de protagonista pura e boazinha. Mediu do futuro aqui pra avisar que ao decorrer da história eu comecei a me interessar mais pela Sadako do que pelos protagonistas que a gente tava acompanhando. Mas em minha defesa, é difícil torcer pros mocinhos quando o vilão é carismático ou mais interessante que os protagonistas. Aí fica difícil não ficar do lado do antagonista. E ele é minha colega de quarto aqui no submundo, então eu achei mais saudável manter um bom relacionamento. Depois de muita alucinação com um ex-mozão agora presunto, Takayama, que ficou tão puto de ter batido as botas logo no primeiro filme que ressuscitou na força do ódio e cansado de tretar com a assombração, entrou pra Yakuza e acabou tretando com o Gavião Arqueiro em Vingadores Ultimato, mas finalmente encontra Yoichi aleatoriamente numa estação ali. No novo cafofo da Reiko, ela e Mai finalmente batem um lero sobre as bizarrices do primeiro análogo e horror da história e mutuamente se preocupam com o Yoichi, que também desenvolveu poderes depois de sobreviver à maldição. Lembram dessa menina? Eu disse que ela seria importante. Ela consegue uma cópia do filme para o jornalista e quando entrega para ele, implora para que ele veja, claramente querendo se livrar da maldição. Ele promete assistir e ela vai embora, mas mantenham ela em mente, essa menina vai voltar.
Mai, preocupada com a cria do ex-mozão, passa um tempo com o moleque e faz as pazes com a Reiko, que de um filme pro outro desaprendeu a atuar. Mas eu ainda assim dei uma chipada porque, afinal de contas, nada une mais duas pessoas do que um trauma em comum. A pedido da Reiko, Mai vai atrás do Doutor Suspeito para talvez ajudar o Yoichi, que agora descobrimos que também tá sintonizando a TV Sadako. Mas chegando lá, ela confirma que o doutor é mesmo despirulitado das ideias e tá usando a Masami como cobaia, já que nesse meio tempo ela se tornou dobradora da tribo da água. E aí a Masami sintoniza a TV Sadako, que explode os equipamentos, enquanto a Mai vandaliza a gravação e desliga, porque talvez esse cara tenha apertado o botão de off quando tocou no ombro dela. Percebi que em algum momento eu comecei a zoar o filme e nem sei porquê, porque realmente não foi intencional. Mas voltando à história, lembra que lá no primeiro filme foi informado que a mãe da Sadako ficava encarando o mar e conversando com ele, que provavelmente o pai biológico da Sadako é algum tipo de entidade do mar? Pois bem, aqui vemos a manifestação disso de maneira mais direta. A água realmente se comporta diferente em relação a ela. Tá certo. Detetive, Mai e o doutor despirulitado agora estão no mesmo recinto descobrindo coisas que nós já sabemos. E eis que o detetive recebe uma ligação sobre, adivinhem? Sim. A menina que eu disse que seria importante foi adicionada à coleção da Sadako e, temerosa com o futuro do Yoichi, a Mai revela ao detetive onde a Reiko e o menino estavam. Todos são levados para a delegacia e Mai agora revela seu outro poder de jovem mística e conversa com o Yoichi pelo pensamento, dizendo para ele fugir de onde, por causa dela, ele estava. A telepatia dá certo, mas o plano não, e durante a fuga, nossa ex-protagonista faz cosplay de molho de tomate embaixo de um caminhão, e por algum motivo isso a leva para algum nível preto e branco das backrooms, onde a Sadako está guardando as almas que vem colecionando. E aqui temos um plano interessante da cauda de morango se comportando como água e indo em direção ao menino. Ao ver essa cena, Yoichi revela seu lado X-Men da força e quase manda o detetive pra puta que... Mas Mai, a bondosa clichê, o impede. A partir de agora, meus amigos, eu devo dizer que o que faltou de cena medonha no primeiro, aqui tem. O repórter tá revendo a gravação da menina que foi de Bon Voyage e a bizarrice dá uma fungada no seu cangotinho agora. Não satisfeita em tirar uma onda com nossa sanidade, ela ainda amaldiçoa o cara. Mai e Yoichi agora estão juntos e o avô de poucas palavras é chamado para ver a boneca de cera da Sadako e comprovar a semelhança, mas percebe que a neta gostou tanto que decidiu aparecer para a foto. Mai e Yoichi pegam uma balsa, sei lá pra onde, sei lá porquê, enquanto o avô sisudo devolve os restos mortais da Sadako pro mar, achando que é isso que ela quer. Mai finalmente desembarca com o pirralho e descobrimos que o destino é a cidade natal da pequena Sadako, e lá procura pela antiga casa da família, que, como vimos no primeiro filme, agora é uma pousada. A recepcionista os recebe e nesse momento eu me perguntei o que essa mulher tá achando desse povo todo indo e vindo, fazendo pergunta estranha e agindo feito maluco, encarando o espelho de um quarto vazio. A partir de agora, teremos a participação involuntária e insuportável de passarinhos gritando na minha janela. E eles têm sorte de serem animais, porque daí eu não arrasto pro poço. Mas como com doido não se mete, ela finge demência e sai a egípcia. O velho sisudo os recebe e no meio da noite, Mai e ele se encontram na praia e ele a leva para uma caverna escura e isolada. Nem um pouco suspeito. Mas apesar disso, essa é uma parte importante porque nos é revelado um pouco mais do passado. Aqui, o vovô Pistola conta pra Mai que a Shizuko, mãe da Sadako, na verdade tentou abandonar a Sadako quando ela nasceu. Shizuko saiu sozinha quando ia dar à luz e voltou sem barriga e sem bebê, dizendo que deixou a Little Sadako no mar. Mas no dia seguinte a menina estava com ela. E é aí que ele mostra pra Mai a caverna onde a Sadako nasceu. Inclusive, essa caverna tinha o nome de Rio da Oferta, porque era lá onde as pessoas daquela região deixavam as crianças não queridas para que a maré os levasse. Pois é, tenso. E nesse ponto, mais uma vez, o misterioso pai da Sadako é mencionado quando a Mai pergunta quem ele realmente era, mas como sempre, algo interrompe a conversa e dessa vez foi uma ventania fofoqueira. Mai volta pra pousada e agora o Dr. Biruta também tá lá e, meus amigos, é um festival de aparição que... É aqui que acontece, na minha opinião, uma das melhores cenas do filme. Achei rude. Assim, achei que não precisava jogar na cara.
Nossa, na hora que essa mulher veio deslizando pra trás, se um dia eu tive prisão de ventre, eu não lembro mais como é. Depois que Mai desliza pro chão pra esconder o tolete que tava pesando lá atrás, digo, quando ela finalmente se recupera, vai em busca do menino só pra comprovar minha teoria que essas assombrações precisam mesmo de apoio, porque tá todo mundo preso no armário. No dia seguinte, o doutor doidinho prova pro velho sisudo e pra Mai que o menino também virou um dobrador de água e decide testar se ele consegue sintonizar a TV Sadako e dobrar a água de uma piscina ao mesmo tempo. Não dá outra, né? Rola um festival de surto coletivo, a piscina também começa a ver espírito, o velho vê o caixão na Sadako e se joga na piscina porque ele tá bolado por ter sido deixado de fora, não é mesmo? O doutor doidinho frita tanto nas ideias que decide fritar o corpo também e se joga na piscina com um eletrônico. A enfermeira tenta defender, mas toma um pênalti. Mai percebe que essa putaria tá mais louca que festa de fraternidade e decide pegar o menino e cair fora, mas atravessa um portal aleatório e cai no poço Like a Backroom. Os dois estão presos lá, tudo parece perdido, mas nesse momento Deus manda uma corda. Eu não sei outra forma de explicar isso. A corda só surge lá com uma luz de 100.000 watts. Takayama, que depois de também perder pro Gavião Arqueiro, aceita que o destino dele é passar pro outro lado e volta pro fundo do poço para salvar o filho. Não antes de roubar o medo da criança. Ele tirou o medo, segurando a mão do menino, mas o menino também não queria abrir mão do medo. Mas apesar de todo esse papo alucinado, eu só conseguia prestar atenção na cara de completo choque da Mai diante de toda essa bizarrice. Mas pelo visto dá certo e Mai consegue subir a corda com o pirralha tiracolo. Não antes da câmera focar mais uma vez num esmozão só pra ele dar uma risadinha de Wanda e Doutor Estranho, afinal ele conviveu um tempo com a galera lá, então não podia deixar de fazer o carão, né? Mai bancando a mãe koala e escala com o filhote nas costas e, como é fim de filme, claro, ela não ia deixar de aparecer. Sadako de massinha dá o ar de sua graça no fundo do poço, mas nesse momento eu me dei conta que ela realizou o sonho da Bozena. Ela tá colecionando homens no fundo daquele poço. Mas voltando ao filme, temos aqui a segunda cena mais bizarra. E ainda percebemos que Sadako é assombrada, mas é inteligente. Porque ela ia subir pela corda, mas percebeu que não ia aguentar o peso. Então ela decidiu subir fantasmagoricamente pela parede do poço pro pavor, né, da nossa mãe koala. E assim, eu entendo totalmente ela. Afinal, deve ser aterrorizante mesmo ter que fazer exercício e ainda ser perseguida por uma mulher bizarra feita de massinha vencida. Um ponto importante aqui, tem um momento que a Sadako alcança a Mai, e nesse momento ela pergunta por que você é a única que sobreviveu? Mas logo em seguida ela cai, sem fazer nada, então tudo isso era só pra fazer a pergunta? Por que ela não fez nada? Ela não quis ou ela não conseguiu? Fica aí mais um ponto pras teorias. Mai finalmente escapa e, na verdade, eles estavam na piscina. Pois é. Aí tá lá aquele caos, né, geral morto, e ela me tem a pachorra de virar pro moleque e perguntar se ele tá com medo. E o doido ainda responde que não. Fim de filme? Não. Nos é mostrado que o jornalista também se internou num hospital psiquiátrico. Acontece que, por não ter visto a fita inteira, ele escapou da maldição da Sadako, mas sabe de quem ele não escapou? Da menina. Ele prometeu pra ela que veria a fita, mas como não viu, ela morreu, ficou puta e voltou pra atazanar ele. Mas ele tinha recebido dela uma cópia, lembra? E a deixou numa mesa do escritório. Mesa essa que foi limpa por colegas que, adivinhem, encontraram a fita dando brecha pra continuações. Lembram de Carrie, a estranha? Uma mina deslocada com poderes que é tão apurrinhada que mete o louco e sai matando geral? Então, sim, eu acabei de descrever esse Ring Birthday inteiro.
Mas como esse é um daqueles filmes de origem, vamos por partes para entender um pouco mais do passado da futura cara do horror oriental. Depois de uma introdução bem anos 2000, cheia de zooms e cortes, com uma estudante falando que sonhava com o poço particular da menina Sadako, nos é apresentado a repórter da vez, Akiko Miyagi. Ela está investigando sobre o passado da menina Sadako e foi falar com uma professora antiga dela. Elas repetem algumas informações que já sabíamos, mas a professora comenta que a menina Sadako tinha um terrível medo do mar. E é importante pontuar isso porque talvez seja uma informação útil no futuro. Ela também conta que durante o período que Sadako estudou ali, em uma aula de natação na praia, vários dos alunos morreram afogados. Ou seja, há algo no mar dessa ilha. No filme anterior descobrimos que crianças não queridas eram deixados para que eles levassem, e ele ainda levava outras crianças sempre que podia. No primeiro filme, o avô da Sadako também comenta que esse mar já levou muitos de nós. Ok, afogamentos não são exatamente uma coisa incomum em praias, mas nesse aqui tem uma parada bizarra rolando. Em resumo, esse mar levou muitas crianças, mas Sadako é uma criança que veio dele e o teme imensuravelmente. Seguindo o bonde, finalmente conhecemos a crush, a Sadako, e esse filme vai se passar durante o período em que ela estava na escola de teatro, que também já havia sido mencionado antes. Logo de início, tudo é montado para deixar bem claro que ela não é benquista ali. Alguns até agem mais normalmente com ela, outros já são bem aquele arquétipo de bullying. Mas, no geral, a gente vê que a verdade é que todo mundo ali tem medo dela, não só pelas histórias ao redor dela, com a mãe e tudo mais, mas é como se a simples presença dela trouxesse algo que amedronta todos. Eu tô tendo dificuldade de fazer um resumo mais sucinto desse filme, porque ele tem uma porrada de clichê de filme estudantil e no meio disso surge uma ou outra coisa que é realmente importante para a compreensão total da obra, mas ao mesmo tempo, esses momentos de lenga-lenga são o filme, então não tem como deixar eles de fora. Tá legal, vamos lá pra roleta russa da repetição. Tem aqui a protagonista que entra muda e sai calada, a popularzinha, que todo mundo sabe que é a primeira que vai morrer, o príncipe encantado, a miguxa do príncipe encantado, que gosta dele em segredo e vai ficar mordidinha quando ele começar a ir atrás da esquisita, a amiga da popularzinha, a repórter que vai aparecer de vez em quando para nos lembrar que estamos vendo um filme da saga Ringu e não mais um drama adolescente qualquer, e o resto. Beleza, aí no início tem nossa mocinha sozinha com uma foto da mãe, depois a equipe do teatro tá ensaiando uma peça, a popularzinha tá se apresentando, depois importuna nossa mocinha. O príncipe sem sal observa e corta pra donzela no psicólogo. De volta ao teatro, ceninha marcadinha pra mostrar que todo mundo tem medo dela e, cumprindo a profecia, nada surpreendente, a popularzinha vai de base. A repórter volta em cena para nos lembrar que isso aqui é Ringu e informar que, antes de aparecer na TV, a maldição quis tentar carreira musical e aparecia só nas gravações de som. E que todo mundo que importunou a mãe da Sadako durante aquela apresentação que apareceu lá no primeiro filme foi de comes. De volta ao arco Malhação Assombrada, o diretor da peça declara Sadako como a nova protagonista e geral fica pistolinha. O boyzinho faz a sua parte do clichê e é o único a apoiar a mocinha e a miguxa faz o mesmo, não gostando do que vê. Atuação dentro de atuação, Sadako faz premonições enquanto fala o texto encarando o mozão e ele, claro, dá os parabéns nos bastidores e, claro, alguém interrompe. Não antes de Sadako dar uma surtadinha para nos lembrar que isso é um filme de terror. Quem interrompe o casalzinho é o diretor escroto pervertido. Moizinho mostra pra miguxa o hit da rádio Sadako e eles ficam tentando entender que macumba é essa. Corta pro diretor escroto pervertido na casa da Sadako apurrinhando a donzela e falando da mãe dela enquanto a gente torce pra Sadako, demônia, dar o ar de sua graça e finalizar o sujeito. E claro, mais um clichê, ele tá lá apurrinhando a menina com aquela conversa de eu posso te fazer uma estrela. Ceboso. Mais ceninhas do arco do teatro, Sadako e boyzinho, eu realmente não lembro o nome desse cara. Na verdade, eu não lembro o nome de ninguém nesse filme, só da musa, claro. E sim, nesse ponto eu já tava totalmente no time Sadako e pra mim ela era a única protagonista desde sempre. Vai uma ceva aí, mana. Enfim, os dois ficam mais próximos, a miguxa fica encafifada com isso e vai atrás do psiquiatra da Sadako. A repórter finalmente encontra Sadako e revela que um dos caras que entrevistou a mãe da Sadako e morreu era marido dela. O diretor escroto perturba nossa protagonista já perturbada e o boyzinho finalmente faz algo, mas acaba matando o velho.
Única coisa útil que ele faz o filme inteiro. Então a Sadako versão demônia marca sua presença pra aplaudir, só que o boyzinho perdeu um bife da testa e a Sadako leva ele pro médico de apoio, só que o corte cicatrizou sozinho. Não tão sozinho no caso, porque após a repórter revelar que tá atrás da Sadako em busca de vingança, né, a gente descobre que nossa menina super poderosa pode curar pessoas, não importa o quão grave seja. Diante dessa revelação, eles decidem esconder o corpo do velho escroto, porque, né, tá quase na hora da apresentação lá. Reta final, meu povo. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo agora. Boyzinho esconde o corpo, Sadako veste o figurino, o povo chega, preparam tudo, surtam porque o diretor assumiu, mesmo assim seguem em frente. Casalzinho tem um momento de ai que fofos, mereciam um final feliz, mas sei que vai dar bosta. Enfermeira conta pro médico da Sadako milagreira, a miguxa rejeitada se une com uma repórter e enquanto a apresentação tá rolando, acham o presunto do diretor. A mando da repórter, a miguxa toca o áudio da entrevista da mãe da Sadako durante a apresentação pra atazanar a nossa já atazanada protagonista, que tem um surto. Aí começa uma putaria poltergeist, rola a aparição da mãe morta e dá dedo no gritaria. Em choque com tudo isso, a equipe de teatro se une no movimento Todos contra Sadako e matam ou tentam a nossa protagonista de um jeito bem furcados e tochas. Enquanto o inútil príncipe grita inutilmente. Não satisfeitos, a trupe pega a Sadako e sai em comboio em direção à casa do Dr. Ikuma, o pai da Sadako. Porque, sei lá como, a repórter sabe que tem outra Sadako. No caminho rola muita sofrência, mas enfim, chegamos à grande apoteose dessa saga bizarra. A galera invade a casa do cara e ele nem liga muito, só começa um monólogo falando que Sadako wa hitori datta. Daga, 途中で2つに分かれた。片方は母親にいていた。片方は多分あの子の本当の父親。母親はそれを見て気が狂った。一応止めるしかなかった。 então tá, né? Enfim, a repórter entra no cativeiro da mini Sadako e tome mais um... Surprise, motherfucker! A mina não tá lá. De volta no caminhão, Sadako acorda e a gente que nesse ponto já torce pra ela, bota a lenha na fogueira. And his name is... Sadako. Miguxa se arrepende dos seus atos por ver o mozão sofrendo e deixa os dois irem. Geral se embrenha na matinha e vendo que não tinha escapatória, Sadako manda real. Mozi, seguinte, fodeu, não vai rolar, cai fora. Sai fora que eu vou deixar sair da jaula o monstro. A partir daqui, meu bem, Sadako tá pouco se fudendo que tá de dia. Ela encarna o Midsommar e sai passando uma limpa naquele lugar. Fudeu de vez! Depois da faxina de fim de filme, Papis adotivo encontra Sadako e a leva pra casa. Sadako mais uma vez traz a pergunta sobre quem é o verdadeiro pai dela, mas como sempre não temos uma resposta. E diante de tudo o que aconteceu, Papis finaliza Sadako com uma injeção, mas como demora demais, ele joga lá no poço. E no momento que o poço é fechado, mostra que ela realmente ainda estava viva. Mas como o próprio subtítulo do filme diz, isso aqui é o nascimento. Não o nascimento da menina Sadako, mas o nascimento de uma lenda.